Está no ar MP Cidadão e em meio à pandemia do Covid-19, nós tivemos que fazer algumas adaptações para continuar a levar até você aquilo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro está fazendo junto com a sociedade para combater o Covid-19. E o nosso programa você já conhece. Nós temos vários quadros e no bloco de entrevista nós sempre trazemos membros do Ministério Público para conversar com você. E temos também o Juridiquês, onde nós sempre explicamos termos jurídicos que não são muito bem dominados pela sociedade. Está no ar para todo o Brasil MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E nós vamos agora ao MPRJ nas redes. Nas redes sociais do MPRJ, os internautas acompanham posts que traduzem em números o trabalho da instituição desde o início da quarentena. De 16 de março a 1º de abril, foram realizadas mais de 136.436 atividades, entre ações cíveis propostas, medidas cautelares, recomendações. O trabalho do MPRJ continua incessante na proteção dos direitos da sociedade fluminense, garantindo a todos os cidadãos o pleno exercício da cidadania. Acompanhe comigo como está a atuação do MP do Rio de Janeiro no combate ao coronavírus. O Ministério Público sempre atuou na fiscalização das instituições de longa permanência de idosos. Nós temos dentro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro um sistema informatizado que indica que nós temos no Estado do Rio de Janeiro 434 instituições de idosos, sendo que 190 delas ficam no município do Rio de Janeiro. Um quantitativo de cerca de 12 mil idosos em nosso estado, sendo que 6 mil idosos residem em instituições de longa permanência só na nossa capital. O Ministério Público e também outros órgãos como o Ministério da Saúde, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, demonstram muita preocupação, tanto é que esses órgãos que eu acabei de citar emitiram e elaboraram notas técnicas de orientações para essas instituições de longa permanência, para que eles adotassem determinadas medidas de modo a atuar na prevenção e controle de um caso de contágio de coronavírus. Essas notas técnicas foram encaminhadas pelo Ministério Público, que o Ministério Público tomou ciência delas, e a nossa preocupação foi de encaminhar essas instituições de longa permanência e solicitar que eles elaborassem planos de ação. Solicitamos também que essas instituições fizessem capacitações e treinamentos em relação aos profissionais que atuam naquelas instituições. Num segundo momento, nós solicitamos, através de questionários, informações com relação à aplicação dessas notas técnicas e também que eles nos informassem eventuais dificuldades na aplicação dessas notas técnicas. Nesse momento, foi possível verificar que muitas dessas instituições alegavam a inexistência de áreas de isolamento para aquele caso de idosos que pudessem ter um quadro suspeito ou confirmado de Covid-19. Verificamos também a inexistência de equipamentos de proteção individual nessas instituições de longa permanência. Nós solicitamos também ao poder público que atuasse de modo a auxiliar na prevenção desse contágio em massa desses idosos que convivem nessas instituições. Até porque muitas delas não tinham condições
de prover esses espaços adequados. Eles também não tinham condições de adquirir esses equipamentos de proteção individual. O Ministério Público instou o poder público, isso no estado do Rio de Janeiro e também em relação ao município do Rio de Janeiro, através de recomendações para que eles adotassem alguma medida de enfrentamento no caso de contágio nessas instituições de longa permanência. Um dos pontos abordados pelo Ministério Público foi a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, e isso em relação à nossa capital, né? E essa é a orientação para todos os promotores de justiça no estado, para que instem as secretarias municipais de saúde que tenham estabelecidos um fluxo com protocolos bem definidos, como se dará o atendimento da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, no caso de suspeita ou confirmação de Covid-19 dentro dessas instituições. Tudo isso visando minimizar os danos. Em relação ao estado do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro, nós não tivemos informações e respostas que fossem satisfatórias e foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública demandando do poder público que fizesse. Uma delas foi em relação à criação de um abrigo provisório que pudesse receber esses idosos com suspeita ou confirmação de Covid-19 que não demandassem uma internação hospitalar. Outra sinalização nessa ação civil pública foi a necessidade também de providenciarem equipamentos de proteção individual para essas instituições, em caso de contágio e também de suspeita pelo coronavírus. Também foi obtido sucesso na necessidade e na determinação, comando judicial, para que a Secretaria Municipal de Saúde implementasse um fluxo próprio para as instituições de longa permanência para idosos. Então, de modo que ela pudesse articular e pudesse implementar medidas urgentes sempre que sinalizado um caso suspeito ou confirmado de Covid-19 dentro dessas instituições. Então, nós temos sinalizado ao poder público a necessidade de um banco de cadastro de profissionais que possam substituir aqueles que vieram a faltar dentro dessas instituições. Então, num resumo muito célere, foram essas as medidas até então adotadas pelo Ministério Público em decorrência do coronavírus. E nós vamos fazer um breve intervalo e na volta nós teremos aqui o nosso bloco de entrevistas. Até já! E nós estamos de volta com o nosso MP Cidadão e eu recebo aqui no estúdio a Procuradora de Justiça Lígia Porte Santos, ela que é coordenadora do Núcleo de Articulação e Integração, o NAI, do MPRJ. Seja muito bem-vinda, doutora Lígia. Eu gostaria de começar o programa perguntando o que é o NAI. É um núcleo que articula e integra membros do Ministério Público, entre os próprios membros e também com o Judiciário. É um trabalho meio silencioso, que o público em geral não vê. É um trabalho mais voltado para a própria instituição, mas que é de uma valia enorme, porque ajuda a integrar os promotores que estão no primeiro grau, na primeira instância, trabalhando com juízes, com os procuradores que estão no segundo grau, trabalhando com os desembargadores. E há muitos casos importantes em que o promotor precisa transmitir ao colega procurador situações que nem sempre cabem todas dentro do processo. Então, nós fazemos essa integração entre membros, uma articulação, e às vezes também com o Judiciário,
também vamos aos desembargadores, também falamos com os juízes, levando esse sentido de unidade do Ministério Público. Nós temos 4 áreas de atuação importantes. A área criminal, que é onde o Ministério Público mais ressalta. Ao lado dela e também com muita força perante a sociedade, temos as tutelas coletivas. E, além disso, a área da infância e juventude, que é também uma área importante, e a área civil, que igualmente tem relevância nesse caminho entre o primeiro grau, entre os promotores lá da ponta e o judiciário no segundo grau. Nós temos procuradores de justiça que estarão combatendo exatamente a mesma causa. E se não houver esse contato próximo, essa aproximação, muitas vezes alguma coisa vai falhar nessa atuação uniforme. Doutora Lígia, isso dá muito mais força, né? Muito mais unidade ao MP, porque não é um desperdício de energia, né? Exatamente, e nós não vamos ter um procurador que vai se inteirar da ação lá na frente, muito depois. E tem acontecido dos promotores, antes até de proporem a ação, pedirem que o NAI realize reunião com os procuradores de justiça que talvez possam vir atuar no processo, para trocar ideias, escolher a experiência dos procuradores, que na verdade são promotores de justiça com mais experiência. Então, essa troca tem sido muito benéfica e tem dado muito bons resultados. Doutora Lígia, eu estou vendo aqui na minha ficha que existe o SAR, que é o Setor de Acompanhamento de Recursos. O que é isso exatamente? Pois é, o setor de acompanhamento de recursos, ele estava afastado desse núcleo de articulação, como se pudesse ser uma coisa separada. Na verdade, o que nós notamos, inclusive com essa nova configuração do NAI, é que é preciso um acompanhamento recursal com articulação. Então, o NAI acompanha o recurso e quando ele percebe que houve algum movimento que o procurador ainda não tem conhecimento, porque não acompanha o processo com tanta atenção como nós fazemos, nós já podemos alertar o procurador. E assim, o SAR se integra ao NAI, o acompanhamento recursal é mais uma ferramenta para a nossa articulação e a nossa integração. Doutora Lígia, como deve ser o perfil desse articulador? Eu estou vendo que a senhora é uma pessoa assim, muito tranquila, né? Esse é o perfil? Eu sou a coordenadora de um grupo extremamente valoroso. Nós, em cada uma dessas áreas que eu citei, ou seja, a criminal, a tutela coletiva, a infância e o direito civil, de um modo geral, nós temos os melhores procuradores de justiça que nós conseguimos encontrar. Pessoas com o perfil de harmonizar, de negociar, de conversar. Então, são procuradores com bastante experiência e conhecimento da instituição. Doutora Lígia, quem provoca o NAI? É ele mesmo ou outras instituições, outras pessoas que fazem esse tipo de iniciativa? O NAI trabalha sob demanda dos colegas. Então, os colegas que ainda não conhecem o NAI, que gostariam até de pedir ajuda, nós estamos lá dispostos, nós temos dentro da nossa intranet uma página, um formulário que é preenchido para que nós possamos entender exatamente qual é a demanda. Então, tanto nós fazemos a articulação do promotor para o procurador, como do procurador para o promotor também. E são eles que nos pedem e, a partir daí, nós criamos uma ficha de acompanhamento. A nossa equipe acompanha o processo como se fosse o próprio membro, para que o procurador possa, a partir daquelas anotações que nós fazemos e repassamos, ele possa ter uma perfeita noção do processo. E são processos de interesse, não é todo o processo que deve ir para o NAI.
mas os processos de maior interesse, de maior relevância, onde essa interação precisa ser feita de uma forma mais dinâmica, célere e bastante eficaz. Os processos do dia a dia, em que as provas estão todas bem colocadas, bem produzidas, não necessitam, geralmente, dessa intermediação. Doutora Lígia, estamos chegando no final desse nosso bloco, né? Eu gostaria de perguntar se essa articulação que o NAI faz se concentra entre os promotores, juízes e desembargadores ou membros do MP de uma maneira geral, ou se outras pessoas são tocadas por essa ação. À medida que nós trabalhamos nessa articulação, nós vamos percebendo que há várias necessidades. Por exemplo, o treinamento de estagiários, nós percebemos lá no NAI como ele é importante, e aí trabalhamos com a corregedoria, sugerindo, inclusive, formas de melhor treinamento do estagiário para que, quando ele chegue na promotoria de origem, ele tenha condições de ajudar mais o seu promotor ou o seu procurador. E aí trabalhamos com os centros de apoio operacional para desenvolvermos um treinamento específico para estagiários. Outra situação também que o NAI tem sido chamado a atuar é na divulgação das novas tecnologias que o Ministério Público está implantando. Então, agora nós temos tecnologia de informação de alto nível, e isso tudo demanda treinamento, e o NAI, por ser esse articulador natural entre promotores e procuradores, nós estamos também sensibilizando colegas, os núcleos, os CAUs, para que esse treinamento seja bem feito, para que eles levem as suas demandas ao pessoal de TI, para que nós possamos andar cada vez melhor e desenvolver mais a atuação do Ministério Público. Olha, o programa está muito interessante, mas a gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, e eu gostaria de agradecer a presença da Procuradora de Justiça, Lígia Porte Santos, ela que é coordenadora do Núcleo de Articulação e Integração UNAI do MPRJ. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e você não saia daí, porque o MP Cidadão volta já já. E você vai conhecer agora em detalhes o funcionamento dos diversos órgãos do Ministério Público do Rio de Janeiro no quadro Por Dentro do MPRJ. É no Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do MPRJ, o CEMEAR, onde são realizadas as mediações de conflitos como familiares, bem como outros problemas de relação continuada, realizada por profissionais imparciais, tecnicamente preparados e com formação multidisciplinar. A mediação não impõe uma solução ao problema, mas cria uma conciliação entre os envolvidos. O mediador ou facilitador, ele não dá a solução. As próprias partes, por meio das técnicas empregadas pelo mediador facilitador, é que vão construir a resposta, a solução. O CEMEAR conta com espaços próprios, os quadros coloridos, o mobiliário reduzido e um tapete rodado ao centro criam um ambiente convidativo, que dará lugar a uma roda com todos os envolvidos dispostos lado a lado, sem hierarquias, para um diálogo conciliador. As metodologias usadas pelos facilitadores são escolhidas de acordo com a natureza do conflito. Então, o método autocompositivo, ele vem para fortalecer essa capacidade que cada um individualmente tem de resolver os seus próprios conflitos. Então, é feito através da facilitação de um terceiro neutro e imparcial, que não vai dar palpite e não vai trazer solução para o problema, mas ele vai criar um espaço confortável para que a conversa possa acontecer da melhor forma possível e que as próprias pessoas alcancem uma solução para aquilo que estão vivendo. Então,
dentro dos métodos autocompositivos, a gente pode ter a mediação, a gente pode ter a conciliação, a gente pode ter uma negociação assistida e, enfim, outras metodologias, né, hoje aplicadas, e a gente não fecha, a gente deixa aberto métodos autocompositivos, porque a gente vai escolher a metodologia de acordo com a necessidade de cada caso. Os encontros para a solução de um conflito podem se estender por 2, 3 ou 4 meses. A confiança entre as partes e o facilitador ou mediador vai sendo construída com o tempo, de acordo com o número de visitas e conversas. Cada sala do SEMEAR é destinada a uma etapa do processo de conciliação. Primeiro, os interessados são ouvidos separadamente e, depois de algumas conversas, é promovido o reencontro. Nas sessões conjuntas, a meta é a finalização com um acordo de paz. Inicialmente, a gente faz atendimentos em separado, porque a gente precisa entender e acolher bem a necessidade daquela pessoa que nos está trazendo um conflito. Depois a gente faz convite para outra parte, atendemos individualmente essa outra parte. Quando a gente vê que as duas partes estão trabalhadas, estão com as suas necessidades esclarecidas, a gente entende que a gente mensura e proporciona um encontro. Esse encontro em conjunto, ele só é realizado quando as duas partes já foram bem trabalhadas individualmente. Quando a gente percebe que é oportuno ali para resolver a questão e fazer o acordo, juntar as partes envolvidas no processo. O SEMEAR atua também com a justiça restaurativa, que trabalha as necessidades das vítimas e o restabelecimento das relações socioafetivas afetadas pelo fato danoso. Muitas vezes, participam das sessões não só a vítima, mas também o ofensor e, sempre que possível, seus parentes, podendo ser incluída ainda a comunidade afetada. O sistema restaurativo, ele vai trabalhar para além da situação do conflito. Então, quando que acontece, por exemplo, uma prática, a prática restaurativa está dentro do sistema restaurativo, o sistema ele é mais amplo. Quando é que isso acontece? Qual é a diferença para uma mediação de conflitos? Numa mediação, são 2 ou mais pessoas em conflito. Quando a gente pensa numa justiça restaurativa, numa prática restaurativa, num sistema restaurativo, alguém sofreu um dano. Então, você vai ter uma situação onde a gente vai ter um autor, né, uma pessoa que provocou, que gerou um dano para alguém, e você vai ter uma pessoa que sofreu com esse dano. E aí a gente também tem metodologias que põem em prática o sistema restaurativo. Os motivos que levam o autor do fato e vítima para uma conversa de conciliação são muitos, como brigas, maus-tratos, além de questões familiares. A equipe do SEMEAR atua também em casos considerados sensíveis e pode até prestar atendimento fora do MPRJ, nos locais onde ocorreram os conflitos. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então é composta de facilitadores e composta pela nossa equipe técnica, né, que são psicólogos e assistentes sociais. Quando a gente vê uma necessidade de um encaminhamento, de um suporte mais aprofundado para que ela possa se restabelecer de uma outra forma, ou está fora da escola e precisa aí dessa rede de apoio do município e do estado, a gente aciona a nossa equipe, elas fazem também reuniões individuais com as partes para a gente efetivamente resolver a questão de uma forma mais global, de um todo. Então, a gente tem um suporte aqui muito grande para apoiar as pessoas naquilo que elas precisam. Um processo judicial nem sempre consegue alcançar a real necessidade das partes envolvidas num conflito. Embora a prática restaurativa, por exemplo, não represente solução para o sistema penitenciário, ela é adequada a uma série de conflitos. Os métodos autocompositivos e restaurativos possibilitam a construção de soluções visando ao ganho mútuo para a vida de todos os envolvidos.
prática restaurativa não é a solução para o sistema penitenciário, mas é um dos tratamentos adequados a uma série de conflitos que se encontra consubstanciada, que se encontra refletida na realidade penitenciária como na realidade dos abrigos. É isso que a gente precisa entender. Não há nada isolado que você possa dizer que seja a solução do sistema penitenciário ou do sistema de abrigo. É uma série de fatores, é uma série de políticas. São uma série de políticas públicas que têm que ser levadas a efeito, que têm que ser dimensionadas, que têm que ser muito bem aplicadas para que a gente um dia possa viver essa realidade de um melhor sistema prisional, de um melhor sistema de abrigamento. E agora, tire as suas dúvidas com os membros do Ministério Público do Rio de Janeiro no nosso quadro Juridiquês. Eu sou Márcia Lustosa Carreira, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e coordeno o CAU Saúde. Estou aqui hoje para falar sobre a RAPS, essa sigla que significa Rede de Atenção Psicossocial. A Rede de Atenção Psicossocial é a saúde mental do Sistema Único de Saúde. Nessa rede você encontra diversos serviços de saúde mental, desde a unidade básica de saúde, a uma UPA, a um hospital de emergência. Todos esses lugares podem conter um serviço de atenção psicossocial do qual você tem necessidade. É um grande erro as pessoas pensarem que a saúde mental ela só se destina àqueles que têm transtornos mentais graves. Na verdade, qualquer cidadão, qualquer pessoa, em qualquer altura da vida pode vir a precisar de um serviço como esse. Então, grave a sigla RAPS, Rede de Atenção Psicossocial. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, procure a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. E o nosso MP Cidadão Especial de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, acompanhe os horários das reprises aqui na TV Justiça. No YouTube, se inscreva, ative as notificações e nas redes sociais acompanhe o nosso programa. Sua participação é fundamental. Eu fico por aqui, um grande abraço, se cuide e até a semana que vem. Tchau!